A paz de Cristo a todos, nosso muito boa noite, estamos chegando com vocês no programa Mais de Deus, nesta noite de quinta-feira, e é uma alegria estarmos juntos, sempre com uma palavra que vem do coração de Deus para o teu coração, para te abençoar, onde quer que você esteja nos assistindo. Então fique conosco que a gente já volta. Maravilha! Todas as terças e quintas, um programa novo, um programa Mais de Deus, para que você receba mais do Senhor. Também sempre abordando assuntos que nós temos ministrado em nossos cultos, em nossas reuniões na cidade de Canoas. Aproveito para te convidar a estar curtindo nossa programação, a estar também aí compartilhando e se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas. O tema do nosso programa de hoje é aproveitando o tempo com quem amamos. Pegando aí o gancho aí, né? Aproveitando o momento que estamos próximos do final de semana do domingo do Dia dos Pais, nós queremos falar sobre esse convívio familiar, convívio fraterno com quem amamos. Aproveitando o tempo com quem amamos. Esse é o tema do programa de hoje. Comigo, pastor Adriano. Paz, Adriano, boa noite. Tudo bem? Paz, pastor. Tudo certo. Tudo tranquilo? Bem? Tudo tranquilo. Mais uma vez, mais um programa aí juntos. Vamos lá. Pessoal, nos acompanha sempre. É uma bênção. Adriano, aproveitando o tempo com quem amamos. Eu quero começar lendo dois textos contigo aqui e depois nós vamos desenvolver o assunto. Em Tiago capítulo 4, versículo 14, diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Esse é um texto. O outro texto que eu quero compartilhar é Efésios 5, 15 ao 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esses dois textos, Adriano, aproveitar bem o tempo, sendo sábios, dentro daquilo que é a vontade do Senhor, e o texto de Tiago que diz que nós somos como neblina, que surge e logo se dissipa. Adriano e queridos, é um fato que o tempo que passa não é mais recuperado. É um fato que a cada dia é menos um dia. Nós estamos em contagem regressiva, cremos na eternidade, mas a vida aqui na Terra, ela é finita. Nós não sabemos, como diz em Tiago aqui, o que acontecerá amanhã. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Hoje tu está aqui, hoje eu estou aqui, amanhã podemos não estar. Hoje nós temos pessoas perto de nós, amanhã podemos não ter. Hoje pessoas nos têm perto delas, amanhã elas podem não nos ter. Então, como é importante nós aproveitarmos de maneira mais apropriada, mais sábia, mais equilibrada o tempo com as pessoas que amamos. Nós vivemos em dias que as pessoas correm tanto, Adriano. Vivemos em dias em que o tempo é tão exíguo, em que nós estamos sobrecarregados com tantos compromissos e às vezes esquecemos de dar o tempo e a atenção necessária para quem amamos e para quem precisa do nosso tempo e também para aqueles a quem nós precisamos do tempo deles. Então, nós temos aí relacionamento de família, casais, às vezes estão sem tempo um para o outro, filhos em que os pais não dão o tempo necessário, pais em que os filhos também esquecem muitas vezes depois de uma certa idade. Então, Adriano, como é importante a gente valorizar o tempo com quem amamos, porque a gente não sabe o que será no dia de amanhã. Verdade, pastor. É importante, essa reflexão, porque o tempo, ele é precioso. Talvez se formos olhar, pastor, para tudo que temos, tudo que Deus nos deu, talvez o tempo seja o que de mais precioso nós temos. Eu acredito nisso também. Porque quando estamos investindo tempo em algo, é que nós temos sucesso, Naquilo que nós não investimos tempo, nós não vencemos, não aprendemos, não desenvolvemos. Então o tempo, ele é muito precioso, é um presente que Deus nos deu. E como o senhor citou aqui, a gente não sabe quanto tempo temos. Exatamente. Eclesiastes diz: há tempo de viver, de nascer,
e há tempo de morrer. Tempo de morrer, tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. E esse tempo, né, entre nascer e morrer é a vida. É o tempo que Deus nos deu. E nós não sabemos quando ele vai encerrar. Por isso que o tempo se torna ainda mais precioso. Porque ele faz com que de verdade venhamos a amar. Né? Eu acredito muito nisso. Tudo aquilo que você investe tempo, tudo aquilo que nós de verdade colocamos o nosso tempo, é aquilo que amamos. Exatamente, é a nossa prioridade. Tu investe tempo no que tu ama. Exatamente. Por isso, lá em 1 João, né, no capítulo 3, 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. E eu acredito muito nisso, que o tempo, ele demonstra aquilo que realmente nós estamos amando. E às vezes, pastor, esse amor, né, a gente pode colocar ele em algo que não vai edificar tanto assim. O senhor acabou falando de família, filhos, casamento. E há coisas que, se nós não entendermos que é o tempo de estar, nós perdemos. Algo que eu costumo dizer, que eu acredito muito nisso, né? Quando a gente está aqui num culto, né? E às vezes eu digo, olha, esse culto nunca mais vai voltar. Sim. Nós podemos ter um culto até assim, com as mesmas características, tentar fazer tudo parecido, mas nunca vai ser igual, porque aquele tempo é único. E é isso que eu acredito que nós precisamos prestar Salomão atenção. fala muito sobre isso, né, em Eclesiastes, né, sobre o tempo. E ele fala que o tempo que passa não se recupera mais, né? Então, como é importante a gente entender, né, e gastar bem o tempo, né, queridos? Gastar com as pessoas que amamos. Hoje em dia, Adriano, um dos problemas das pessoas são as telas. Eu estava com a minha esposa e com as minhas filhas há uns dias atrás, jantando num restaurante depois de um culto. E estava ali um casal de namorados comendo um sushi, né? Os jovens gostam muito do sushi hoje, né? Estava um casal de namorados comendo um sushi e eles comeram o sushi e logo depois cada um abriu o seu celular e já não conversaram mais. Imagina. Um casal de namorados. Já não conversaram mais, já ficaram os dois nas telas. Então, quanto tempo hoje essas telas têm nos consumido com coisas vãs, coisas fúteis, coisas desnecessárias, né? Quantos filhos ficam ali horas na frente de uma tela e não ficam no sofá, sentado com seus pais, abraçados, uma refeição juntos, né? Ver um filme juntos, um passeio, curtirem um tempo juntos, né? Depois, né, quando uma pessoa é tirada de nós, aí não tem mais como buscar o tempo, Adriano. Verdade. Aí não tem mais. Domingo agora é dia dos pais, né? Quantos pais perderam, né? A Bíblia fala para os filhos honrarem os pais. É importante os filhos honrarem os pais, amarem os pais, mas também é importante os pais serem pais de verdade. Tem muito pai e muita mãe nominal nos dias de hoje, Adriano. Muito, muito isso. Nunca vou esquecer, um dia eu li num livro uma história de um pai que era muito ocupado, só viajava. E um dia ele chegou em casa e foi para o escritório. Chegou em casa e foi trabalhar. Muito trabalho, muito ocupado. E ele tinha um filhinho de 5 aninhos, um menininho. O menininho pegou um carrinho, entrou no escritório do pai. Quando ele entrou no escritório do pai, o pai perguntou: "O que tu quer, filho?" E o filho não respondeu nada. E ele foi com o carrinho assim, sentado, se aproximando do pai. Daqui a pouco o pai para de novo e pergunta: "O que tu quer, filho?" E o filho não respondeu nada. Mais um pouco, o filho vai para baixo da perna do pai, embaixo da cadeira, embaixo da mesa, e fica com o carrinho brincando ali. E o pai pergunta: "Fala, filho, o que tu quer? O pai vai te dar o que tu quer, me fala." Ele disse: "Eu não quero nada, pai, só quero ficar perto de ti. Só quero ficar aqui, pai. Posso ficar aqui? Não vou te atrapalhar, me desculpa. Se eu estiver te atrapalhando, eu saio." Não, Forte. não, pode. É forte isso. Eu só quero ficar perto de ti, pai. Então, ficar perto, ficar junto, dar atenção, escutar, Adriano. Sabe, uma das formas mais convincentes de que uma pessoa é importante para nós é quando tu escuta ela. Quando tu ouve ela. Escutar. O marido sentar para escutar a esposa, não só falar. A esposa sentar para escutar o marido. Né? Os filhos escutarem os seus pais, os pais escutarem os filhos. Como nós temos visto relacionamentos destruídos. Me lembro uma vez que um empresário muito bem sucedido numa região onde nós trabalhamos no passado me procurou através de um irmão, né?
e ele estava pensando em tirar sua vida. E ele sentou no meu gabinete e disse, pastor, eu estou pensando em tirar minha vida. Eu disse, mas por quê? Tu é um cara bem sucedido, tu é um vencedor. Ele disse, eu dediquei minha vida para o trabalho, esqueci de cuidar do meu casamento, esqueci de cuidar da minha filha, esqueci de cuidar da minha saúde. Hoje eu estou doente, hoje meu casamento não existe, minha mulher pediu divórcio e a minha filha também está perdida. Então, esse é o ponto, Adriano. Esse é o ponto. Né? Nós gastamos nossa vida, nosso tempo com tantas coisas e lá na frente a gente vai ver, valeu a pena. É um momento para refletir, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala em perder tempo, né, nós precisamos entender que quando se perde o tempo, se perde oportunidades. Né? Quando a gente perde aquele tempo, né, de estar com o filho, talvez ali estejamos perdendo oportunidades de nos aproximar, de descobrir algo que não sabemos, de ajudar, de ensinar, né? Tudo isso é com o tempo. Não se ensina sem tempo, não se ama sem tempo, nada se faz sem tempo. Né? Todo relacionamento ele precisa ser regado com o tempo. Né? Se não tirarmos tempo para o casamento, ele acaba. Sim. Se não tirarmos tempo para a família, ela se destrói. Se não tirarmos tempo, por exemplo, para o trabalho, não temos recurso. Mas a palavra diz que nós devemos remir o tempo, ou seja, usar com sabedoria. Dedicar o tempo certo para cada coisa. Entender que em determinados momentos eu tenho que dedicar mais tempo àquilo ou àquela outra situação. Mas o importante é que venhamos a enxergar o que realmente é uma prioridade, pastor. E eu acho que isso é que falta nos dias de hoje, né? As pessoas focam em algo que às vezes não edificam, as pessoas acabam focando em algo que de verdade não traz alegria e a paz. Salomão fala, né? Correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento, exatamente. Eu ouvi, né, uma reportagem esses dias, né, sobre mulheres, né, que se dedicaram à profissão, né, e tá tudo certo, né, ok, mas ela contando o testemunho dela, que se dedicou 100% à profissão. E agora chegou numa idade em que a maternidade já não é mais uma opção. E ela diz, como eu gostaria agora de voltar para casa e ter ali uma família. Mas o tempo passou. E a oportunidade foi embora. Por isso é importante, né, fazermos o que a palavra nos diz, remir o tempo, entender, buscar essa sabedoria de Deus, de qual o melhor momento para investir o tempo em uma situação ou em outra, e Deus sempre orienta. Né? Pegando esse teu exemplo aí, me recordo agora de um caso que aconteceu aqui no Brasil, que saiu na mídia, de uma médica muito bem sucedida, que tinha uma filhinha bebezinha de 1 aninho e pouco, e ela tinha uma babá muito confiável, assim, que ela confiava, e uma pessoa muito correta, muito séria, que cuidava da sua filhinha em casa. Só que ela praticamente não via a filha, né? Chegava em casa, a filha estava dormindo, saía, ainda estava dormindo, né? E estava indo muito bem, prosperando, muito bem sucedida, até que um dia ela chegou em casa e viu a filha chamando a babá de mãe. Bah. Pensa. Naquela hora ela fez uma reflexão, entrou em contato com os lugares que ela trabalhava e pediu uma licença por 6 meses. E disse, eu vou cuidar da minha filha e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, essa é uma realidade de muitas pessoas, né? Uma criancinha de 1 aninho e pouco, chamando a babá de mãe, porque estava ali dia e noite cuidando daquela criança, dando amor, dando carinho, dando atenção, e dando triste, tempo. Né? Porque a mãe estava ali, viva. Triste. A mãe estava ali. Estava ali. É triste. Né? Estava e na verdade não estava. Exatamente. Né? Então, queridos, nosso tema hoje é aproveitando o tempo com quem amamos. Aproveite bem o tempo com quem você ama. Né? Com sabedoria. A Bíblia diz que nós não podemos viver como tolos. Salomão fala sobre correr atrás do vento. E Tiago diz, somos como neblina. Não sabemos amanhã se estaremos aqui ou não, então vamos aproveitar bem o tempo com quem amamos. Queremos orar agora por ti, pela tua família, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. Nós te agradecemos. Nos ajuda a vivermos a vida como o Senhor quer, fazendo a tua vontade e investindo o nosso tempo naquilo que é útil, naquilo que é bênção, naquilo que traz proveito e resultados. Que possamos colher frutos disso em todas as áreas, na saúde, na família, em tudo. Oramos por cada lar, oramos pelas famílias e pedimos, Senhor, cura de relacionamentos, cura de feridas. Pedimos, Senhor, um toque teu em cada um, em cada coração, em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém
e amém. A bênção de Deus, Adriano, mais um programa, é isso aí, final de semana, Dia dos Pais. Vamos ter uma celebração especial no domingo à noite e domingo pela manhã receberemos o Diego Carbona, da Argentina, da equipe do Anacondia, conosco em Canoas. Amém, vai ser um final de semana abençoado. Abençoado. Né? É isso aí. Participe conosco, Igreja Encontro de Fé de Canoas. Você é bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar, obrigado à nossa equipe técnica. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Mais de Deus. Paz.